Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, do 4 ao 6. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a santidade nessa oportunidade. É um assunto bastante contundente, é um assunto maravilhoso, é um assunto relacionado a filhos de Deus em Cristo Jesus, é um assunto que de fato nos edifica. E o desejo do meu coração, como nós temos orado, é que o Senhor então abra os céus para nós e ministre aos nossos corações de uma forma muito específica, individualmente a cada um de nós. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 4, vamos ler até o 6. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, aqui para que os irmãos entendam o contexto, foi quando Moisés foi chamado pelo Senhor. Moisés, ele deixou o Egito 40 anos, de 0 a 40 anos, a partir dos 3 meses de idade, ele foi acolhido pela filha de Faraó. Ele ficou ali no Egito 40 anos, a Bíblia vai dizer que ele aprendeu toda a ciência egípcia. Egito é uma figura do mundo, é aflição, e Faraó é uma figura do diabo, Satanás. Então o Senhor chamou Moisés com 80 anos, 40 anos ele ficou pastoreando o rebanho do seu sogro, 40 anos. Então quando ele foi chamado, foi numa sarça ardente, aí diz aqui no versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, mais uma vez, nós suplicamos o socorro do teu bendito Espírito, para que ele traga para cada um de nós a revelação, o entendimento, a sabedoria, para nós compreendermos a tua palavra, para que então possamos ver, ó Pai, enxergar com os nossos olhos espirituais, além da letra, a Ti. Pai, essa palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é cortante, que ela faça a sua obra, como Tu desejas, porque é a Tua palavra, ela é a poderosa, a palavra que criou todas as coisas. Por isso, Pai, nós confiamos nas Tuas mãos, essa verdade. Confiamos, ó Pai, de que Tu irás falar aos nossos corações, nos dê clareza, nos dê sabedoria, entendimento para compreendermos o que Tu dizes pela Tua palavra. Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e trazer a revelação de Cristo, para que então possamos crescer em santidade diante de Ti e diante dos homens. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui que quando Deus chamou Moisés, ele ia chegando para ver aquela grande maravilha, porque aquela sarça, ela ardia, ou seja, ela se queimava e não se consumia. Então isso chamou muita atenção de Moisés, ele chegou lá para ver. Aí Deus disse para ele o seguinte: olha, não chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, uma pergunta aqui que vem ao nosso coração: aquele era um deserto, e aqueles lugares ali eram lugares muito comuns, onde as pessoas passavam, as ovelhas, os pastores com seus rebanhos passavam ali, era um lugar comum. Agora Deus de repente chama Moisés, e quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente, ele ouve uma voz do meio daquela chama ardente: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés,
porque o lugar ou a terra em que você pisa é santo. Então, por que este solo, essa terra, se tornou então sagrada, se tornou então uma terra santa? Porque Deus tinha vindo para aquele lugar e ocupado aquele lugar. Então, isso traz para nós uma grande lição. Onde Deus está, aquilo se torna santo. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, quando a gente pensa que verdadeiramente nós nascemos em pecados, nascemos espiritualmente mortos, a nossa terra, diz o profeta Isaías, era uma terra árida, uma terra seca, uma terra sem água, era uma terra que verdadeiramente, como diz o mesmo profeta Isaías, que não significava absolutamente nada. Como ser humano, em realidade espiritual, embora vocês sabem que cada ser humano tem o seu valor diante da sociedade. Mas diante de Deus, nós temos que colocar a nossa mão na boca e nos prostrar diante dele e reconhecer, como ele disse na sua palavra, Isaías 41, versículo 24, eis que sois menos do que nada. Essa palavra é muito ofensiva para quem se autovaloriza. Entende, irmãos? Porque o nosso grande valor é aquele que ele fez habitar em nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E onde ele está, ele torna aquela terra, aquele terreno santo. Então a nossa terra era uma terra que vamos dizer assim, era estéril, nós não produzimos nada, mas pela habitação de Cristo em nós, porque ele removeu o nosso pecado, ele nos incluiu ali no seu corpo, naquela cruz, e a palavra é tão clara em dizer que o nosso homem velho, Romanos 6,6, diz que sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então a presença de Cristo em nós nos torna santos. Hebreus vai mostrar que aquele que santifica, ele nos santifica, como os que são santificados, todos nós vemos de um só. Todos nós, nossa procedência veio do Pai. Claro que Deus criou Adão e Eva, soprou nele o fôlego das vidas, ele se tornou alma vivente, mas não tinha a vida Zoe, a vida de Deus dentro de si. Então Adão, mesmo sem ter pecado, precisava de ter a vida de Deus. Por isso que Deus então colocou diante dele muitas árvores e duas árvores bem específicas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus desejava, queria que o homem fosse lá e comesse voluntariamente da árvore da vida, que é uma representação de Cristo, uma figura de Cristo, e então Adão teria a vida de Deus dentro de si e seria santo, seria filho de Deus. Porque, irmãos, o mínimo que uma pessoa deve ser, sendo ela filho de Deus, é santo e santa. Os nossos filhos naturais, eles têm as nossas características. Eles nascem mentirosos, porque nós somos mentirosos desde o nascimento. Nascem com uma inclinação rebelde e egoísta, porque nós somos egoístas desde o nosso nascimento. Tanto é que tem duas palavrinhas mágicas que as crianças aprendem a falar quando nascem. É mamã e meu, egoísta. Se você for na casa de um amigo teu que tem crianças ali, uma menininha, se tiver uma boneca lá sem braço, sem cabeça, se você pegar aquela boneca lá, ela vai chorar e vai querer aquela boneca, porque é minha. Mas está lá, não tem valor nenhum, está tudo sujo, está tudo sem cabeça, sem perna, mas ela quer, e daqui ninguém tira, não é assim? Irmãos, ninguém de vocês consegue amar a minha filha como eu a amo, e eu também não vou amar o filho de vocês como vocês amam, porque são de vocês, egoísta, e a Bíblia diz que nós não temos absolutamente nada. Agora esse Deus que é santo, se fez carne para ser o nosso tudo.
Paulo diz que Cristo é tudo. Então, quando Cristo vem habitar dentro de nós, morar dentro de nós e nunca mais sai, porque nós fomos chamados para uma comunhão com a Trindade, numa unidade perfeita, indissolúvel. Isso é maravilhoso demais. Então, para isso nós temos que estar em Cristo Jesus. Quando Deus nos coloca em Cristo, irmãos, isso é maravilhoso demais. Se você teve o privilégio de crer no Senhor, que você foi puxado, atraído, magnetizado lá na cruz, você é um homem ou mulher muito privilegiado, porque ali na cruz, Cristo, como Cordeiro de Deus, tirou o seu pecado. A palavra crer significa, no sentido original da palavra, uma das raízes é estar unido a Cristo. Nós somos unidos lá no seu corpo, na cruz. Começou a nossa união com Ele. O nosso pecado sujou o nosso amado Senhor. Lembra quando, mais ou menos meio-dia, quando Ele entrou em desespero? Quando Ele começou a nos puxar o nosso pecado para Ele? Então, Ele disse assim, Ele nunca chamou Deus de Deus, chamou Deus de Pai. Era só Deus o Pai. Até na cruz, em alguns momentos antes da sua morte, Ele disse para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles soldados, aqueles líderes religiosos que queriam a morte dele por inveja. Entende, irmãos? Por isso que hoje em dia, por que tem muitas religiões no mundo? Todas elas são boas, mas nenhuma presta. Religião, nós dissemos algum tempo atrás que ela é arapuca. Quando a pior escravatura é a escravatura religiosa. Jesus Cristo veio para nos libertar do nosso pecado, de nós mesmos e até da religião. As religiões impõem cargas e regras e mandamentos e as pessoas querem ser santas na base da sua força, do seu braço, na energia da sua carne. Nunca vão conseguir, irmãos. Porque a palavra santo significa, no sentido original da palavra, um povo que é separado para o Senhor. O que é santo? É um povo que Deus tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Esses são santos. Quem que é santo? É aquele que é habitado pelo Cristo que é santo, pelo Deus Pai que é santo e pelo Espírito Santo, porque onde o Pai está o Filho, está o Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, ali vai mostrar que o Espírito de Deus, o Pai, habita não do nosso lado, mas dentro de nós. E a palavra vai dizer que, pelo fato dele habitar dentro de nós, lembra que ele disse para Moisés, não chegue para aqui, porque o lugar que você vai pisar aqui é a terra santa, tira as sandálias do teu pé. Então é um lugar santo, é terra santa, porque Deus estava ali, e onde Ele está é santo. Então Ele vem habitar dentro de nós, o Espírito de Deus habita em nós. Em 1 Coríntios 6,19 vai mostrar que, ou porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós e que não sois de vós mesmos? Então temos a segunda informação de que Deus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. É isto que revela as Escrituras Sagradas. E precisamos de crer na Palavra de Deus, para que então tenhamos essas nossas crenças na Palavra, não ter apenas conhecimento na cabeça, mas em realidade espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, e eu creio que Ele habita, porque não foi homem que falou para mim, foi a Palavra de Deus. E a palavra fala também em 2 versículos muito interessantes, em Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos Abba Pai. E um texto muito conhecido de Gálatas 2:20, que diz que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa preposição em significa dentro de. Então, Ele habita dentro de mim. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito simples. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos cair num campo muito perigoso do fanatismo. Vamos defender uma placa de igreja. Deus não tem compromisso com nenhum evangélico, nenhuma denominação, nenhum crente, nenhum católico. Ele tem compromisso com vidas.
que crê na sua palavra, que crê nele, que crê que lá na cruz o velho homem foi crucificado, lá na cruz o sangue que Jesus verteu foi por amor a cada um de nós, e aquele mesmo sangue nos lavou, nos perdoou, nos purificou dos nossos pecados. Isso é maravilhoso demais. Então nós somos habitados pelo Deus 3 vezes santos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele nos torna homens e mulheres santos. Por isso que onde Deus está, aí há verdadeiramente santidade. É a presença de Deus em mim e em você que nos torna homens e mulheres santos. Lá no céu não vai entrar crente, lá no céu não vai entrar evangélico, católico, espírita, budista. Quem que vai entrar lá na glória? Santo. Quem que vai entrar lá na glória? Filho de Deus em Cristo Jesus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que lindo é isso. Graças ao Senhor, porque está escrito. Irmãos, e ser santo significa que nós somos um povo que é separado pelo próprio Senhor. Ele nos separou para quê? Para nos deleitar em cada um de nós. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 17. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Olha que lindo texto nós temos aqui. Vamos entender por que Ele então nos separou, para que eu e você pudéssemos ser o deleite dEle em nós. Irmãos, que gostoso é saber pela palavra de Deus, e graças ao Senhor porque está escrito. Vou usar muito essa expressão aqui, está escrito. Os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. Então nós vamos dizer, está escrito. Sofonias capítulo 3, verso 17 diz assim, presta atenção no texto. Olha que lindo texto nós temos aqui. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, não tenha dúvida, o nosso amado Senhor se deleita em nós com júbilo, com alegria, e nos renova cada dia no seu amor. Agora, qual é o motivo do deleite de Deus o Pai em nós? Sabe por quê? Porque a pessoa que Ele tem todo o seu prazer, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre dizia, este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, nele eu me comprazo. Então Cristo é a nossa vida, o Pai se deleita em nós, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, mora em nosso interior. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Uma vida de santidade é convém que Ele cresça e que eu diminua. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o desejo do Pai é que nós sejamos parecidos com o nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial, Ele não é santo? Os seus filhos, irmãos, devem ser santos. Tem mais um texto, em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Um lindo texto da palavra de Deus, que vai enfatizar essa verdade. Está escrito, em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Aqui é uma promessa que ele estava fazendo, através de Moisés, que escreveu esse livro de Levítico, dizendo o seguinte, Levítico capítulo 20, o versículo 26, ele diz bem assim, preste bem atenção, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Que texto maravilhoso, que alegria, irmãos, saber que nós pertencemos ao Senhor e que nós somos santos hoje. Aqui era uma promessa, ser-me-eis santos.
Ser-me-eis, porque o Espírito Santo não habitava dentro dos profetas ainda. Ele vinha, trazia palavras, revelações e voltava para o Pai. Mas hoje, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, a partir do versículo 16, que quando Ele fosse glorificado, adentrasse nos céus, voltasse para a glória, Ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco para sempre. Então, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Irmãos, não é maravilhoso isso? Pertencer a Deus o Pai, e que Ele governa todas as coisas, e que tem o controle de todas as coisas, e que domina sobre todas as coisas, é aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Se purificou, estamos purificados, consequentemente, qual que é o resultado da purificação? Santidade. Então, a santidade é também conhecido como a salvação da alma. Quanto mais a nossa alma está sendo revestida de Cristo, mais santos nós seremos, sem sombra de dúvida. Irmãos, eu tenho uma profunda convicção de que a santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus, elas não são suficientemente seguidas pelos crentes modernos. Hoje as pessoas vivem do jeito que elas querem, fazem aquilo que elas acham melhor, aquilo que dá na teia, vivem uma vida assim totalmente, é uma vergonha para o Evangelho. Agora, Deus nos chamou para uma vida de separação, uma vida de santidade. Quando as pessoas vivem nesses deleites, elas estão buscando uma satisfação que elas não têm ainda, que é Cristo no coração. Cristo, Ele nos satisfaz. Por isso que esse assunto aqui, irmãos, da santidade pessoal, ela tem retrocedido lamentavelmente para o segundo plano. A exigência que Deus faz para mim e para você é aquela que está escrito lá em Hebreus 12, 14. Vocês devem saber de decor, né? Lá está escrito assim, Hebreus 12, 14. Presta atenção, esse versículo é maravilhoso e profundo. Segui a paz com todos e a santificação, agora me escute, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então poderíamos fazer uma pergunta: você é crente ou você é um santo? Se você se acha um bom crente, cuidado, talvez você pode ser um bom religioso, mas um santo de pau oco, vazio de Cristo. É necessário que você creia que você morreu com Ele, que seu pecado foi crucificado, porque o que nos separa Deus e nós é as nossas iniquidades. Os nossos pecados encobrem o rosto dele para que ele não nos ouça. Então, irmãos, quando cremos no Senhor Jesus, que fomos co-crucificados juntamente com ele, essa parede de separação foi removida. Então agora ele introduz vida em nós. Como Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância. É uma vida, por que vida em abundância? Porque a vida que Ele oferece para nós é uma vida que não se acaba na sepultura, é uma vida além do túmulo. Isso é uma convicção, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 8. Nós estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é morte? É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas este corpo aqui, ele vai para a sepultura, vai virar poeira, vai ser comido de vermes e de bichos. Se você for tirar ali uma pessoa que está enterrada no cemitério mais de 3 anos, só está o esqueleto dela lá, tem um pouquinho de cabelo ainda, mas na maioria das vezes só esqueleto. Mas e o nosso corpo? A Bíblia diz que o Senhor vai nos dar um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21.
para a gente, irmãos, não ter dúvida do que vai acontecer conosco em breve, graças ao Senhor. 20 e 21. Olha que lindo texto nós temos aqui. Espero que os irmãos estejam entendendo a mensagem, que os irmãos retenham a palavra no coração, porque essa palavra é poderosa para salvar as vossas almas. É uma palavra maravilhosa, porque é a palavra de Deus. Nós estamos lendo as Escrituras. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção no versículo 21. O qual, Salvador Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação. Corpo de humilhação é um corpo que se corrompe, vai ficando velho, vai ficando enrugado, a lei da gravidade puxa tudo para baixo, até na sepultura. Nós vamos receber aqui, vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo glorificado. Irmãos, vocês têm noção do que significa um corpo glorificado? Um corpo que não envelhece, um corpo que não vai sofrer mais dor, que não vai morrer mais, um corpo que não vai ter mais sono, não vai ter mais fome. É um corpo glorificado, é um corpo eterno. E vamos viver na presença daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre. Irmãos, presença dele, há uma alegria plena, na sua destra delícias perpetuamente. A palavra fala que a alegria eterna coroará a nossa cabeça, Isaías 35, verso 10. Nós sejamos cheios de Cristo. Irmãos, nós não vamos ter mais tristeza. Aliás, quando eu vejo um filho de Deus triste, claro que a tristeza pode nos abater, talvez por uma perseguição, talvez por uma perda de um ente querido, talvez por perdas de bens materiais, não vai nos entristecer, e muitos talvez vai até chorar. Mas a Bíblia diz em Salmos 35, ela diz o seguinte: o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um cristão sem alegria é um contrassenso, porque o fruto do Espírito é alegria. Deus é o Deus de toda alegria. Quando Jesus nasceu, aqueles anjos foram dar o aviso para aqueles pastores, dizendo o seguinte: eis que eu vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. É que vos nasceu o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos. Então, você viu aqui que coisa linda? Um corpo glorificado, um corpo que Ele está preparando para cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. Então, a exigência que Ele faz para nós é uma vida santa. E nós somos santos. E outra coisa, guarde bem isso aqui: Deus nunca vai pedir algo para você sem que primeiro Ele antes não conceda. Por exemplo, nós antigamente, que não conhecíamos o Senhor, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas agora em Cristo Jesus nós somos filhos da obediência e nós fomos chamados para sermos santos. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Vamos ler esses 3 versículos aqui. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Hoje nós somos chamados para sermos santos, nós somos filhos da obediência. Diz assim a palavra, olha só, 1 Pedro 1, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Irmãos, segundo essa frase aqui, inspirada pelo Espírito, nós vamos perceber que cristianismo, é impossível uma pessoa viver cristianismo na energia da sua carne.
Ninguém consegue. Mas Ele nos fez morrer junto com Ele. Lembra que está escrito em Gálatas 2:20? Vou repetir de novo aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquele que não consegue viver o cristianismo, morreu, que era eu. Agora, Cristo, habitando em mim, Ele consegue viver a vida dele em mim, Ele consegue viver o cristianismo em mim. Então, eu vivo o cristianismo pela vida de outro. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele trocou o meu coração velho por um coração novo. Trocou o teu coração de pedra por um coração de carne. E colocou dentro de você o Espírito Santo que o capacita a viver um cristianismo na dependência dele. Não queira viver o cristianismo na energia da sua carne. Você não consegue. Irmãos, nós não conseguimos. Agora, quando Ele habita em nós, é o Todo-Poderoso habitando em nós. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas escravizadas pela religião. A religião coloca um cabresto no teu pescoço e fala assim: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode. É um cristianismo chato. Todo crente é chato. Eu nunca vi um religioso feliz. Agora, um cristão, um filho de Deus, ele é alegre, ele é feliz, porque ele expressa as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma grande diferença, irmãos, em ser crente e em ser um santo. A diferença, ela é assombrosa, é uma diferença astronômica. Então, que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, você já parou para pensar? Se todo o seu procedimento é um procedimento santo, quando você conversa com a sua esposa, quando você conversa com o seu marido, a sua fala é uma fala santa? Ou você é um rabugento, uma rabugenta, um ranzinza? Gente do céu, misericórdia! Isso faz parte da nossa essência, ser chato. Vocês estão ouvindo aqui um cara chato, porque todo ser humano é chato, o pecado contaminou o ser humano, mas Cristo veio para tirar a nossa chatice, para tirar as nossas cargas, os nossos fardos e colocar em nós um descanso genuíno, verdadeiro, não mais eu, mas Cristo. Ele disse assim: vocês estão cansados, sobrecarregados? Lancem tudo isso sobre mim, eu vou aliviar a carga de vocês. A palavra fala no Salmo 68, verso 19: bendito seja Deus que dia a dia leva os nossos fardos. Pare de ser carregador de fardo. A religião cansa. Agora Cristo vem para tirar os pesos das nossas costas, vem fazer de você um homem, uma mulher feliz, alegre e que viva uma vida de santidade. Todo crente, me dá uma indignação, até quando vai orar já muda até a entonação da voz. Oh Deus, nós estamos, meu Deus, que hipocrisia. Oh Deus. Agora é tão bom quando você escuta um filho de Deus orando, né? Pai, oh meu Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa mesa farta, obrigado pelo meu lar, pela minha cama, obrigado porque eu posso escovar meu dente. Oh Pai, muito obrigado. Por isso que Paulo fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se em tudo dai graças, porque Ele já nos deu tudo, não nos falta nada, irmão. O que te falta? Às vezes nós somos mal agradecidos, porque não temos um coração conquistado. Nós temos Cristo, mas Cristo não nos tem, porque nós somos egoístas, voltados para o nosso umbigo. E aí no verso 16 ele diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, guarde bem isso que eu vou lhe dizer para você nesse momento. A pessoa santa é a única pessoa no mundo que está totalmente satisfeita. Às vezes, quando a gente fala da grandeza de Deus o Pai,
Eu vou mostrar um versículo para vocês aqui hoje, que nessa tarde, quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo trouxe uma revelação graciosa ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, no aspecto da santidade. Mas me trouxe tanta alegria. Eu estava ali, orando, e as lágrimas descendo, mas um choro de alegria, um choro de transbordamento. Pai, obrigado porque Tu falas. Obrigado porque Tu és a minha segurança, Tu és a minha santidade, Tu és o meu tudo. Por que, Pai, o Senhor se importa tanto comigo, tanto com você? Ele nos guarda, Ele cuida de nós, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso. Abram comigo no Salmo 90, apenas o versículo 14. Salmos 90, apenas o versículo 14. Irmãos, que coisa linda nós temos aqui. Preste bem atenção, 90, versículo 14. Olha só, irmãos, eu quero que você entenda isso aqui, por favor. Se você não entender, você ora o Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever esse salmo. O único salmo que Moisés escreveu é esse aqui, é o 90. Então, ele diz assim, olha que lindo, irmãos, verso 14. Sacia-nos. Primeiro, guarde essa palavrinha aqui, sacia-nos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade. Guarde essa palavra, sacia-nos e benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Eu queria que você guardasse essa palavra aqui, sacia-nos, benignidade e nos alegremos todos os nossos dias. Então aqui nós vamos agora entender essa revelação que Ele quer nos dizer para nós, quer que nós entendamos e compreendamos para crer e descansar na suficiência dEle. Primeiro aspecto, sacia-nos. Claro que Moisés reconhecia que ele precisava de ser satisfeito em todas as áreas da sua vida, porque a nossa alma, se não for Deus, nada vai satisfazê-la. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa percepção e as funções da alma. Então, com a Tua benignidade. O que significa a palavra benignidade? A bondade de Deus. A benignidade é um atributo de Deus. É um atributo de Deus que pertence a Ele, em realidade espiritual. Então, ele pede para ser saciado com um dos atributos de Deus, com a sua benignidade. E essa benignidade, diz ele aqui, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Agora presta atenção, meu irmão. Apenas com um atributo de Deus, Moisés era satisfeito todos os dias da sua vida. Irmãos, mas nós não temos apenas um atributo de Deus. Nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. É muita coisa. Agora faz sentido para nós Colossenses 1,15, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tudo aquilo que é Deus habita em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você entende isso, irmãos? Que Moisés, ele pediu para que Deus o saciasse de manhã com a benignidade dele, um atributo, nos faz alegrar todos os dias, porque é um atributo infinito. Então, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, enquanto permanecer na terra. Mas nós não recebemos de Deus apenas um atributo, nós recebemos Ele, que nele possui todos os atributos que você possa imaginar. Então, irmão, é muita coisa que nós recebemos. Infelizmente, tem muita gente ainda que anda de cara amarrada. Tem muita gente ainda que consegue murmurar, reclamar. É do tempo, é do sol, da chuva, que é de mais, que é de menos. Queridos, está sem chuva, vá para o quarto e ore ao Senhor. Você não crê que o teu Pai é o Todo-Poderoso? Não são as nossas orações que são poderosas, como muitos dizem aí. Se você não tem fé, vai aqui junto com a minha fé. Fé demais não cheira bem.
Não é assim? Agora, a Bíblia diz em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus Todo-Poderoso habita em nós. Vá para o quarto, dobra teus joelhos e saiba de uma coisa, aquilo que a Bíblia diz: nada é impossível para aquele que nele crê. Para nós é impossível, mas para Ele tudo é possível. Ele está ansioso para ouvir a tua voz e chama-o de Pai. Fala: Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Pai, Ele vai te amparar. Você vai sair daquele quarto, daquele recôndito cheio de Deus, seu rosto brilhando, porque você teve um contato com o trono de Deus, com o próprio Pai. Meus irmãos, que lindo! E a presença dele em nós nos faz santos, como ele de fato é santo. É por isso, irmãos, que eu afirmo que um dos maiores benefícios, guarde bem isso, um dos maiores benefícios para uma pessoa que já creu em sua morte e ressurreição junto com Cristo, em união com Cristo, é considerar a glória do Senhor. Porque essa palavra glória é uma expressão exata dele. Ele é a glória. O que é glória? É Deus. Quando Ele habita em nós, pela glória dele, nós somos santificados, nós nos tornamos santos. Abra em Êxodo, capítulo 29, versículo 43. Êxodo 29, versículo 43. Que lindo texto nós temos aqui, irmãos. Que texto maravilhoso. É algo que nos enche o coração de alegria, porque está escrito assim, Êxodo 29, versículo 43. Aqui vai mostrar nesse versículo que pela glória dele, pela presença dele, ele nos faz santos. Olha o que diz a Bíblia aí. Olha, ali, essa palavra ali está mostrando para nós que é na tampa da arca da aliança. É o propiciatório. Propiciatório significa assento de misericórdia. Propiciatório, segundo o Êxodo 25, versículo 22, significa lugar de encontro, onde Deus encontra com o homem, encontrava com seus filhos antigamente. Então, eles aspergiam sangue em cima da tampa da arca, porque dentro havia a lei, havia ali o maná e havia também ali a vara de Arão que floresceu. Entende, irmãos? Então, se Deus viesse visitar o seu povo, não tivesse sangue na tampa da arca, todos ao derredor morriam, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus ficava satisfeito porque via sangue, e sangue aplacava a ira de Deus, porque um Deus santo, quando ele se manifestava no meio do seu povo, tinha que haver sangue, senão todos morreriam, todos seriam consumidos pela sua presença excelsa. E agora ele fala aqui: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória, ou por minha presença, sejam santificados. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais linda? A presença dele em nós é uma presença que nos santifica. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, queridos, Deus nos regenerou para Ele, para sermos santos e amados, para nós parecermos com Ele. O que significa a semelhança de Cristo? As pessoas falam assim: nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem falou para você isso? Quem tinha imagem e semelhança de Deus? Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado entrou no mundo, a semelhança de Deus saiu do homem. Semelhança envolve o caráter daquilo que ele é. Adão agora só tinha o sopro das vidas, ele não tinha semelhança de Deus. Mas, irmãos, muitos anos lá na frente, veio uma pessoa que
tem a imagem de Deus. Você só pode dizer que tem a imagem de Deus quando você tem Cristo no seu interior. Nós estamos já encerrando. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Vamos ver aqui alguns versículos. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler a partir do 13, irmãos, para a gente pegar esse contexto aqui muito interessante, para chegar na restauração da imagem de Deus em nós. Então, Colossenses 1,13 diz assim: Ele, aqui esse sujeito oculto é o Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo? Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Agora, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, na minha morte e ressurreição com Ele, Cristo vem habitar dentro de mim. Se eu tenho Cristo, eu tenho a imagem do Deus invisível. Porque, segundo Hebreus 1, versículo 3, vai mostrar que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Entende? Tudo que é Deus está na pessoa de Cristo. Tanto é que você observar aqui no versículo 17, diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subexiste. Tudo existe por causa de Cristo, até Satanás. Satanás também depende de Jesus para existir. Lembra que Jesus Cristo disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, porque nele tudo subexiste. Tudo existe por causa que Ele é quem sustenta todas as coisas. Hebreus 1, versículo 3. Este ar na medida certa, esse ventinho gostoso, esse ar que entra pelas nossas narinas e boca, que oxigena o nosso cérebro, tudo, se ele cortar o ar, irmãos, a gente não consegue viver nem 10 minutos. Estamos todos prostrados, mortos. Então, nele tudo subsiste. Irmãos, por que a gente considera tão pouco o nosso amado Senhor? Ele fez tudo por nós. Ele tirou você das trevas, colocou você para a luz. E cada dia que passa, irmãos, está chegando o dia do nosso encontro com Ele. Você está preparado? Você é crente ou você é santo? Ah, mas eu tenho uma doutrina. Você vai para o inferno com a sua doutrina. Doutrina para encher a cabeça das pessoas de regras, mandamentos, e que as pessoas ficam aí presas nas religiões. Mas em Cristo Jesus não tem lugar ali de prisão, não. Ele quebrou as cadeias invisíveis da nossa vida e veio morar dentro de nós e fazer eu e você homens e mulheres santos. Ele é a expressão exata de Deus. Ele disse para Filipe assim em João 14,9, porque Filipe fez uma pergunta para o Senhor assim, há uma declaração: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus virou para Filipe e disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é aquele que tem a imagem de Deus, o Pai. Então Cristo é a nossa vida, nós somos a imagem de Deus, porque Cristo é para mim e para você a imagem de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos, isso é lindo demais, isso não cabe dentro do nosso coração, é preciosíssimo. Então, queridos, a nossa natureza humana, e nós vamos encerrar lendo apenas mais 2 versículos, após ela ter mergulhado nas maiores profundezas da miséria do nosso pecado, ela foi erguida acima de toda a criação de Deus, pois Ele exaltou seu Filho acima de todo o principado, poder e potestade, na glória com o Pai. Então, nós estamos em Cristo. A palavra fala em Colossenses 3,3, vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Agora, último texto, irmãos, Efésios 1,
versículo 19 ao 21. Aí nós vamos parar por aqui. Efésios 1, a partir do verso 19. Veja que lindo, irmãos. Veja a posição que eu e você fomos colocados. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então Deus elevou a Cristo à sua destra, acima de tudo e de todos. Mas cadê nós? Olha aqui capítulo 2, versículo 6, que diz assim, aí de Efésios. Olha que lindo, irmãos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Ele. Ele nos santificou. Nós somos santos em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa suficiência, Tu és a nossa santificação. Graças Te damos, ó Pai, por essa noite tão memorável. Que Teu Espírito Santo continue a falar, se revelar a cada um de nós, revelando quem Cristo é e as belezas da Sua glória, revelando, Pai, o Teu caráter, as Tuas virtudes, porque Cristo é o nosso tudo. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, também é aquele que está à nossa retaguarda. Nos dê uma semana vitoriosa, abençoada e guardados em Teu nome, Pai. Nos leve também da mesma forma guardado para os nossos lares e que Cristo seja o nosso tudo. Em nome dele nós oramos. Amém.